saudamos a todas as crianças com a paz do Senhor. Agora nós vamos começar a nossa aula, então nós vamos fechar os nossos olhos porque nós vamos orar a Deus. Senhor, nesta hora clamamos a Ti pelo sangue de Jesus, quando colocamos, meu Deus, diante de Ti as nossas vidas, pedindo que o Senhor possa estar limpando os nossos corações, nos concedendo a comunhão contigo, nos concedendo a Tua alegria e nos abençoando com esta aula. Clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o louvor? Meu Deus, meu Pai. Glória a Jesus! Agora com bastante alegria vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Foi no caminho para Damasco. O tema que estamos estudando é a salvação em Jesus. E hoje nós vamos aprender que a salvação é pela graça de Deus. Mas o que isso significa? É o que nós vamos aprender através da vida de um servo de Deus chamado Saulo. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. E a palavra de Deus nos diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Crianças, a Bíblia nos conta que após a morte e a ressurreição de Jesus, os discípulos cheios do Espírito Santo saíram a evangelizar. E eles falavam, eles pregavam que Jesus é o único Salvador e que Jesus está vivo. E muitas pessoas foram aceitando a Jesus como seu Salvador. E a igreja, dia após dia, ela crescia. E por falarem de Jesus, alguns servos de Deus foram perseguidos e alguns foram até levados a prisões. E dentre aqueles que perseguiam a igreja, havia um homem chamado Saulo. Vocês se lembram da história de Saulo? Certo dia, Saulo estava indo por uma cidade chamada Damasco. E ele levava cartas, autorizações para prender os servos de Deus. Mas quando ele estava no caminho, bem perto de chegar à cidade de Damasco, Jesus se revelou a ele através de uma forte luz. Então Saulo caiu ao chão e naquele dia ele creu em Jesus
e aceitou a Jesus como seu único Salvador. E depois daquele encontro maravilhoso, Saulo se levantou do chão e percebeu que ele não estava enxergando, ele não estava conseguindo ver nada. Então, os companheiros de viagem de Saulo o levaram até Damasco. E em Damasco havia um servo de Deus chamado Ananias. E Deus pediu a Ananias que ele fosse até o encontro de Saulo, porque para Deus, Saulo era um vaso escolhido. Deus viu que Saulo era um vaso escolhido para levar o seu nome a todas as pessoas. Crianças, vocês também são vasos escolhidos de Deus para levar o nome de Jesus a todas as pessoas que ainda não o conhecem. E então Ananias fez tudo conforme Deus havia pedido. E Ananias foi ao encontro de Saulo. E quando Ananias chegou perto de Saulo, Ananias disse bem assim: Irmão Saulo, o Senhor me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Saulo então voltou a ver, se levantou e foi batizado. E então Saulo começou a pregar, a falar de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Mas as pessoas que ouviam Saulo falando, elas ficavam admiradas e perguntavam: mas esse não era aquele homem que perseguia os servos de Deus, que perseguia os cristãos? Crianças, eles não sabiam, mas Saulo teve um encontro com Jesus e Jesus então transformou a vida de Saulo. Saulo não fazia mais aquelas coisas erradas que ele fazia antes de ter seu encontro com Jesus. Jesus muda a vida do homem e ele faz daquele homem que perseguia os servos de Deus, ele faz daquele homem agora um servo de Deus que levava a palavra de Deus para as outras pessoas. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que um homem como Saulo, que perseguia os servos de Deus, que mandava prender os servos de Deus, ele merecia ser salvo? Ele merecia salvação? Alguns podem pensar que ele não merecia ser salvo, mas Deus não vê como o homem vê. Nós conseguimos ver apenas aquilo que está diante de nós, mas Deus vê o que está lá dentro do nosso coração. E para Deus, Saulo era um vaso escolhido. Alguns podem pensar que Saulo não merecia salvação, mas a graça de Deus o alcançou. Saulo foi salvo pela graça de Deus. Então, o que significa graça? A graça é aquilo que alguém ganha sem merecer. É um dom, um presente. Nós também não merecemos, mas Deus deu Jesus de presente, o nosso único Salvador. E antes mesmo de nascermos, Deus nos escolheu para sermos salvos pela sua graça. No começo desta aula, nós lemos um versículo que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um presente de Deus. A salvação vem de Deus e é um presente de Deus para nós. Vamos cantar o louvor Jesus Cristo é o caminho? Agora nós vamos orar entregando esta aula ao Senhor. Senhor, nós queremos te glorificar, te bendizer por mais uma aula, por sentir a sua presença, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou para esta tão grande salvação.
Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor, crianças!